Olá! Damos início a mais um episódio do 981cast Negócios em Saúde. E esse podcast, como vocês já sabem, ele fala sobre 3 pilares: o marketing em saúde, experiência do paciente e gestão de clínicas e consultórios. E hoje eu tenho aqui uma dupla especial que logo eu vou apresentar para vocês. Mas antes, se tu ainda não nos curte lá nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, vai lá, nos segue agora. E no YouTube, tu vai lá, se inscreve também, 981, por extenso, separadinho. Vai lá, clica no se inscrever, ativa as notificações e fica por dentro de todos os nossos novos episódios. Os nossos episódios, eles saem nas quintas, quinzenalmente, ao meio-dia. E aí, por lá, tu vai ficar sabendo de todas as novidades. Bom, e hoje a gente vai falar sobre gestão de um negócio dentro da área de fisioterapia. É uma área que a gente sabe que tem muito potencial aí a desenvolver e é uma clínica que eu já admirava há muito tempo e resolvi convidá-los hoje para estarem aqui comigo. Então, com vocês, Rafael e Lisiane, sejam muito bem-vindos ao 981cast. Muito obrigado pelo convite. Para a gente é uma honra poder estar aqui compartilhando um pouquinho do nosso dia a dia, de gestão, de físio, de empreendedor. Então, é sempre muito bom. A gente gosta muito de conversar sobre o nosso negócio, sobre aquilo que a gente faz. O mais importante é isso, né? Gostar daquilo que a gente faz. Então, a gente gosta muito de poder falar sobre aquilo que a gente faz também. Então, é uma honra. Obrigado. Ai, obrigada. Da mesma maneira, agradeço o convite. Como o Rafa disse, falar sobre o que a gente ama e sobre o que a gente faz no nosso dia a dia há tanto tempo, com tantas coisas que ainda temos que aprender, conversar um pouquinho, contar um pouquinho da nossa história vai ser muito bom. Vai ser incrível. Eu tenho certeza que os nossos espectadores, os nossos ouvintes vão ter muito a aprender. E vamos começar então, vamos começar do começo. Vamos começar você se apresentando. Quem são vocês? Se apresentem aí para os nossos espectadores. Posso? Vai lá. Então tá. Meu nome é Lisiane Lisboa Carvalho, tenho 37 anos, sou natural de Rio Pardo. Olha. Sou doutora em promoção da saúde pela Universidade de Santa Cruz do Sul, onde eu me formei também. Sou docente há 10 anos, também na mesma universidade. Sou fisioterapeuta há 14 anos. E meu dia a dia é hoje tanto no trabalho, né, na clínica Adler, na Adler Hospitalar e dentro de casa também com a minha esposa e meus cachorrinhos. Olha, e quais são os nomes dos cachorrinhos? O Thor e a Maia. O Thor e a Maia. Olha, a Maia minha mãe também tinha. Adoro. E aí tu, Rafa? Se apresente. Meu nome é Rafael Knipoff da Silva, eu tenho 36 anos. Eu sou natural aqui de Santa Cruz, é o famoso nascido e criado e não saio de jeito nenhum, sou apaixonado por essa cidade. Valoriza a terra. Valorizo demais. E eu sou formado também há 14 anos, eu e a Elisa nos formamos juntos. Lá em 2011, né, que eu já tô sabendo. Isso, janeiro de 2011. E hoje eu atuo basicamente dentro da clínica, né? Eu tô na clínica, na verdade, de segunda de manhã até sexta-feira de tardezinha. Eu vou para o hospital aleatoriamente em algumas necessidades que a gente tem de trabalho lá, mas meu dia a dia todo é na clínica. E fui docente da Universidade de Santa Cruz por 10 anos, né? E aí depois eu acabei saindo pelo motivo que nasceu as minhas pitocas. Que idade? Nasceu minha primeira filha, hoje ela tem 6 anos, a Laura, e eu tenho a Melissa de 3 anos. 6 e 3. E como o curso aqui ele é prioritariamente noturno, aí se eu trabalhasse durante o dia na clínica e ficasse dando aula de noite, eu ia arrumar um problema em casa. E até porque eu não queria, né? Então a verdade é que eu queria realmente poder estar vivendo esse momento junto com elas. Então é isso, a Liz falou do dia a dia delas, então meu dia a dia é sair sempre que dá 17h30, 18 horas e correr para brincar com as pitocas um pouco. Ai, que legal. Então cada um aí consegue conciliar bem, pelo que eu tô percebendo. Bom, a gente vai conversar sobre isso, né? Quero entender como é que é essa vida de vocês. Bom, já entendi que aqui é da terra de Santa Cruz do Sul, né? A gente fala do interior do Rio Grande do Sul. E tu é de Rio Pardo, assim como eu também não sou de Santa Cruz, eu sou de Cachoeira do Sul. E eu quero entender um pouquinho dessa história, né? Como foi pra gente começar, né? A segunda parte, depois que a gente começa do começo, a gente começa falando da história agora. Como foi que o Rafa tá aí, né? Até a questão da clínica, tô colocando aí, mostrando pra todo mundo. Como que foi o início de tudo dentro da Clínica Adler, né? Como que foi a sociedade surgiu, o porquê, como que... Eu quero entender o começo do porquê que vocês tiveram essa vontade, enfim, contem mais pra mim.
Tá, agora eu vou começar e depois a Lizzy toma conta, tá? Eu vou tentar não ser muito longo na história, mas logo que nos formamos, nos separamos, obviamente. Ela abriu o negócio dela e eu fui trabalhar numa outra clínica que tinha uma outra gestão e tudo mais. A Lizzy já começou, depois ela pode falar sobre as primeiras experiências em relação ao negócio dela, mas eu fui trabalhar numa clínica que era prioritariamente atendimentos pelo convênio e pelo SUS. Então a gente atendia convênios e SUS, e aí obviamente são procedimentos que têm um valor de renda para a pessoa que está trabalhando muito inferior, aquilo que dá para se sustentar, assim. Mas querendo ou não, é uma porta de entrada muito interessante para o mercado, porque tu acaba atendendo diversas pessoas e ficando conhecido por diversas pessoas nesse período, né? Então eu interpretava, e sorte a minha, eu morava com meu pai e com minha mãe ainda naquele período, né? Que era um período de aprendizado, como se fosse um estágio prolongado, onde eu poderia, né, poder desempenhar meu trabalho, ter novas experiências, ser um pouco mais conhecido na cidade em relação àquilo que eu fazia, e eu focava exatamente nisso, apesar de que o rendimento mensal realmente era muito baixo. Indo adiante, depois eu comecei a atender um pouco mais particular, daí a gente começou a desenvolver um pouco mais. Nesse meio tempo já fazia minha pós, né? E aí a gente conta que tudo surgiu para início de Adler, de verdade, foi a partir de uma crise de dor lombar que eu tive e que eu precisei fazer pilates naquele período. E no lugar que eu trabalhava não tinha pilates. Aí eu falei assim, gente, eu vou lá fazer um pilates para a Lizzy, né? A Lizzy tem pilates no serviço dela. E aí tu lembrou da Lizzy? Comecei a fazer pilates com a Lizzy, querendo ou não, né? A gente já tinha contato, a gente era colega e tal, no Unisc. Vou lá fazer um pilates com a Lizzy. E eu fazendo pilates com a Lizzy, a gente começa a trocar ideia, como a gente troca com os pacientes hoje, né? E aí ela falando do negócio dela, e eu falando do meu negócio, e eu, pois é, porque eu queria expandir, ela, pois é, eu também queria, e, pois é, eu queria ter um negócio maior, que tivesse mais serviço, ela também queria. As ideias começaram E as ideias começaram ainda, assim, vamos marcar uma reunião, de fato, pra gente poder conversar e ver se, de repente, a gente não consegue juntar tudo numa coisa só, né? E aí que a coisa foi se desenrolando, e a gente, não, peraí, tem como dar certo se a gente começar a juntar isso tudo, né? E legal que vocês já se conheciam, né? Exatamente. Ou seja, não é aquela coisa, porque quando tu fala em sociedade tem que haver confiança, né? E aí os valores precisam bater e vocês precisam se complementar. Um precisa ter um perfil e o outro. Geralmente quando são dois perfis meio iguais, acaba tendo conflitos, né, de ideias. Então isso que é legal, vocês já se conheciam, já, né? Peraí, pode ser que dê certo isso aí. Quem sabe é a peça que falta para eu conseguir né, impulsionar. E não sei, e aí conversaram, aconteceu um café e aí deu certo. Agora vou falar um detalhezinho sobre isso que tu acabou de dizer, que a gente já se conhecia, né? Então, eu vou voltar um pouquinho dos primórdios. Quando a gente se formou, a gente tentou abrir uma clínica juntos, então já tinha uma aproximação, assim, porque já éramos colegas muito unidos, assim, a gente tinha uma turma de uns 5 ali que eram muito unidos. O Rafa sempre foi o bendito fruto entre as mulheres. E a gente tinha um grupo de amigos com sonhos, né, em ser empresário, em ter sua clínica. Mas como era muito jovens, né, Rafa, não tinha experiência nem profissional suficiente e nem maturidade financeira, a gente desistiu dessa ideia. O Rafa foi pro caminho dele, eu fui pro meu caminho. Nos reencontramos no mestrado e dando aula na universidade. E aí vem a dor lombar do Rafa e os encontros voltaram a falar daquela chama, que eu acho que o destino foi tentando nos aproximar. Antes da dor lombar do Rafa, eu tive uma lesão de ligamento cruzado anterior e ele me tratou antes, então ele me tratou lá na clínica onde ele trabalhava. Onde ele tinha, que depois também foi uma das nossas filiais. Me tratou lá, depois ele foi ter a crise, então assim, era o destino tentando que a gente se aproximasse de qualquer jeito. Então a gente, no Pilates, nos papos, né, entre uma crise de dor e outra melhora, a gente, então, vamos falar com quem entende sobre, né? Eu tinha um negócio, tinha um CNPJ, tinha uma historiazinha eu já tinha, né, uma equipe muito pequena, mas junto comigo, e o Rafa tinha a equipe dele também, né, Rafa já tinha, mas em forma de consultório, eu falei, vamos ver se unir dá bom, né? A gente conhece os dois, o tipo de pessoa que somos, o tipo de profissional que cada vez almejamos ser melhor,
e fomos atrás de quem entendia. Então a gente foi atrás de um consultor financeiro. Olha, que só fez um começaram trabalho negócio do jeito... Isso, bem fez um trabalho certinho. 4 meses, eu acho, né, Rafa? Fez um trabalho com tudo que eu tinha no meu CNPJ, que o Rafa tinha no consultório dele, para poder migrar, né, e realmente criar a Adler. Então. Né? Tá, então agora eu quero entender o porquê do nome. Tá. Quer que eu fale? Tô falando. Por que Adler? Primeiro era para ser Golden, Tá. né? Então, porque o Rafa tem um Golden Retriever e eu tinha um filhote do Golden dele, né? sério? Então, nós, né, eram os filhos e os amigos que tinham Golden. Então, vamos Goldens colocar em comum. Goldens Isso aí, em comum. Goldens em comum. Isso aí. Então, vamos Golden, ouro, né? Toda aquela função Tá. dourado, blá, blá, blá. Não deu certo o nome por uma questão de registro, né, de sim, nome. sim. Uhum. Né, então ficou o CNPJ, mas a gente precisava. A gente tinha a nossa clínica já alugada, pronta para abertura. Numa quinta-feira, a gente colocou o letreiro com o Golden. E nosso logo Tipo, já feito, tudo pronto. identidade E aí criada. teve já antes da gente abrir, já teve um tipo de aviso, meio que tentar dizer que a gente teria um nome que não nos pertencia por direito. Então, assim, a gente foi atrás, é claro. Né? Mas isso na verdade, já ia inaugurar, tipo, aquele... inaugurar, a gente tapou o letreiro. Na quinta-feira, no segundo ia inaugurar, tipo, né, Rafa? Alguma coisa assim. Era não a festa, a Eu sei inauguração, que a mas gente tinha ia um final de atender. semana pra decidir o nome, era essa a verdade. que ótimo. Já começou bem, né? Começou com ótimo. desafios. E aí, não, cheio de nome, não. Não, E aí, a gente olhou mais de Nossa. 500 nomes, assim, naquele final de semana, né? E olhava quem os nomes sabia- resumidos. E quem sabia esse? Não, dormia e aí pensava no nome e já anotava no caderninho do lado ali, sabe? E esse aqui, não, acho que não. Mas isso aqui, mas isso representa o quê? De começar a olhar, né, significado de nome, Que parará. pressão, hein, pra decidir. Então- o nome. E aí um amigo meu, né, nosso também, em comum, pesquisando, todo mundo, os amigos ajudando, né, a gente em relação a isso. Pesquisando e achou Adler. Adler, o que é Adler? Todo mundo acha que é um sobrenome, Adler, né? Exato. A união do sobrenome dos dois. Isso, Isso, tentar descobrir, né? L-R. Não, e Adler, então, significa águia em alemão. Então, tem Ai, toda uma alemão. questão da mitologia grega, da rainha dos céus. Então, quando ele vem com Adler, a gente comprou A gente comprou um nome fácil, um nome rápido, né? Fácil de falar, Fácil né? de falar. E Curto, pega forte. todo aquilo que a águia representa, assim, sabe? sim, tem baita de alçar significado. altos Muito voos legal. e etc. E a gente, não, peraí, acho que é nesse caminho que a gente quer seguir. E foi. E nome hoje, na alemão? verdade, a gente não consegue imaginar a empresa com qualquer outro nome, a não ser esse, na verdade. Nenhum. Que louco, E né? hoje Como a é gente pra tem o registro de marca, é claro. Né? Ah, claro, vocês aprenderam, né? Mas daí só uma curiosidade, vocês conseguiram criar a marca ainda? Logo não, né? Vocês, tipo, inauguraram sem ter identidade visual e tal, tipo, só com o Não. nome. Naquela semana, depois o letreiro já foi feito, A acho gente que já uma logo semana. trocou o letreiro Rapidão, você já rapidinho. conseguiu. A gente teve que imprimir de novo todos os receituários Isso e tal. tudo, né? Cartão. Tudo pronto. Isso aí, os cartões, tudo pronto. novo. Faz adesivo, coloca em cima. Já começou com um perrengue, Começou ótimo, né? Isso. Brasileiro, né? Isso. Ai, adorei. Tá, então beleza. E por que vocês optaram? Agora, para eu entender um pouquinho mais de vocês, né? Da mente de vocês. Já deu para entender algumas coisas, até da nossa conversa no off que a gente tava tendo aqui, né? Mas por que vocês optaram por empreender, né? Porque assim, era uma coisa que vocês sempre queriam, tinham um sonho, falavam, trocavam uma ideia ou outra e tal, mas por que empreender e não daqui a pouco trabalhar numa outra clínica ou trabalhar para os outros, né? De forma assim, por que essa vontade? Eu quero entender um pouquinho esse funcionamento desse mental de vocês aí. Acho que eu vou começar Eu gosto dos como- olhares, né? Eu sempre, desde pequena, sou uma mini tentativa de ser empreendedora, assim, sempre gostei de vendas muito, trabalhei desde nova com tudo que envolvia alguma coisa relacionada a isso. Não tinha a minha empresa, mas conseguia fazer as coisas. Desde a época de CTG, a vender negrinho e torta nos bailes, eu Tu puxava... participava de CTGs, que é, quem não é daqui do Sul, é Centro de Tradições Isso. Gauchescas, né? Eu não sou Vocês muito gaúchos, não? gaúchas, Tá ó, viu como eu sou frequentadora de CTGs, mas é muito, muito forte dentro da nossa Culturalmente, cultura isso. do Rio Grande do Sul, né? Então, comecei a trabalhar desde cedo no comércio, com 16 anos, e sempre tinha alguma coisa muito puxada ao meu pai, assim, que sempre teve o negócio dele, nada a ver com a minha área, meu pai é barbeiro, é fiador. Mas tinha um negócio, Mas tu tinha via negócio, aquilo. eu via, e então eu sempre quis ter.
Eu comecei, o Rafa explicou o início da formação dele, eu comecei a trabalhar já imediatamente dentro do Hospital Santa Cruz, né, numa empresa terceirizada, e juntamente no estúdio de Pilates, que era Ciclo Natural, junto com uma outra fisioterapeuta, e eu já fui logo no primeiro ano, né, comprei uma parte do estúdio, depois ela foi embora, me vendeu o resto da clínica, então sempre tive essa vontade de ser empresária, né? Tipo, tu nunca nem cogitou, assim, trabalhar de outras formas? Na verdade, eu trabalhava concomitante, né? Eu trabalhava para uma empresa, que, né? Enfim, trabalhava, né? Até era sócia minoritária na empresa, mas para poder trabalhar, então eu trabalhava na empresa e trabalhava junto já naquilo que almejava ser meu, né? E acabou sendo. Em um ano e meio, mais ou menos, a gente... eu fiz a compra, daí já tinha um negócio, já tinha. E aí o Rafa tinha os outros negócios dele. E eu acho que eu fui o Rafa já tinha isso na veia também, mas eu fui um pouquinho da culpada, eu acho, de trazer mais, assim, pro CNPJ. Essa incomodaçãozinha, assim, de trazer isso pra ele também. Eu não sei se tu terminou, mas a minha incomodação, ela era mais outra. A Lizy sempre teve esse caráter empreendedora dentro dela. E, na verdade, veinha, essa era a veia que me faltava para conseguir também alçar. Então, naquilo que a gente fala, que quando a gente vai abrir um negócio, tem aquelas dois perfis diferentes, eu já visualizei nela esse perfil que ia me ajudar a fazer com que o meu negócio desse mais certo, porque era realmente aquela peça que faltava, que era a peça que eu não era. Mas, de fato, o que me motivou a abrir esse negócio lá na época, porque como eu estava atuando num serviço muito mais convênio e SUS, eu via muita coisa sendo feita errada naquele período. Não errada, mas é que eu não concordava, né? Não era a minha linha de pensamento. E eu pensava que os pacientes poderiam ganhar mais do que aquilo lá. Os pacientes poderiam evoluir mais do que aquilo lá. E cada vez que eu estudava mais, eu percebia que mais coisas poderiam ser feitas e serem oferecidas para esses pacientes em relação àquilo que eles estavam recebendo. E mesmo atendendo lá em convênio e SUS, eu comecei a ir atrás dessas coisas e comecei a ter bons resultados, né? Aí eu pensei, gente, a gente precisa propagar isso. Isso é uma coisa que a gente sempre falei para a Lizy desde o início. Nós vamos abrir uma empresa, mas a gente nunca vai trazer um serviço que não seja de qualidade. A gente vai vender qualidade o tempo todo, né? Então, a ideia era fazer uma empresa que colocasse a fisioterapia como um serviço de ultra qualidade e que conseguisse fazer com que a gente tivesse resultados muito bons em virtude de poder estar oferecendo o melhor para aquele paciente. O melhor em relação a técnicas, o melhor em relação a equipamentos, o melhor em relação ao espaço que a gente está cedendo para essa pessoa, sabe? Então, e é um resultado. Esse também foi basicamente a minha motivação, de conseguir fazer com que a gente conseguisse trazer um serviço de fisioterapia que fosse top, né? O melhor possível. E a gente segue nessa busca até hoje, na verdade, né? A gente sempre tentava oferecer mais. E eu percebia que naquela época nós poderíamos fazer um serviço desse, não é porque não tínhamos, a gente tinha capacidade de fazer um serviço desse que a gente poderia dar certo, assim, no caso. E sabe que tem algo que, quando a gente fala em empreendedorismo, parece que é tipo, empreender igual a desafios, né? Até porque a gente já estava falando antes do caso do nome, né? E eu quero entender de vocês. A gente sabe que toda a criação de um negócio é desafiadora, tem muita coisa, né? Isso a gente fala bastante. A gente fala aqui na 981, a gente vê muito os gurus hoje da internet falando, mentores, tem muita gente que fala sobre isso, né? Mas a gente sabe, viver no dia a dia, uma rotina de uma empresa como um gestor, como um líder, é algo muito extenuante, é algo muito desafiador, é algo que exige muito da gente como pessoas, exige que a gente seja sempre muito centrado, muito alinhado a tudo e lembrando sempre do porquê, né? Não, mas por que eu tô fazendo isso? Por quê? Porque cada dia é um desafio novo, né? Tem muitos dias que a gente tá só com vontade. Eu sempre digo assim, tem dias que eu só tenho vontade de ficar deitada em posição fetal. Só isso. Mas eu não posso. Então, assim, como que vocês fazem? Quais são? Primeiro, a primeira questão é, quais são os principais desafios que vocês percebem na gestão de um negócio de fisioterapia? E como que vocês fazem para lidar com isso no dia a dia de vocês? Para não pirarem o cabeção? Às vezes a gente pira, né? Quer começar? Quais são? O que vocês percebem? Eu posso falar dos desafios, vamos supor, da Adler Hospitalar, o Rafa fala. Boa, dos negócios. Da clínica. Boa, das unidades.
A Adler Hospitalar existe metade do tempo do que a Adler Clínica, né? Tá. A clínica a gente está há 6 anos, como a gente falou anteriormente, e a Hospitalar a gente tem há 3 anos. 3, tá. Então é mais novinha. Isso, é o nosso bebê. Uhum. Então, eu acho que o primeiro desafio, né, do negócio é o que a gente sempre almejou quando se uniu. É a qualidade do atendimento de tudo que a gente presta. Tá? Então, esse para mim é o desafio que sempre é primordial, né, Rafa? Acho que o Rafa concorda comigo também, de que a gente precisa ter um padrão de qualidade naquele serviço que a gente presta, independente, né? Se agora falando tanto de um lado como do outro, tanto hospital quanto clínica, mas mais voltada ao hospital, eu vejo desafios importantes pela relação da escala hospitalar, né? O hospital, como todo mundo sabe, ele funciona 365 dias no ano, no nosso caso, 18 horas por dia. Então, tem uma equipe muito boa, com uma qualidade extrema, que a gente vai atrás sempre, quando alguém se despede da equipe e vem outra pessoa, a gente faz a mesma busca, tenta fazer com critérios pré-determinados, que não vêm só da minha e da cabeça do Rafa, vem da cabeça das nossas esposas também, que estão junto com a gente, e também vem da cabeça da própria equipe, porque a gente não pode colocar alguém dentro, né, no qual não linke com os outros que já estão lá. Boa. Então a gente não dê fit, né? Isso, perfeito. O tal do fit cultural que a gente chama. Isso aí. Então a gente tenta colocar alguém realmente... A nossa equipe tem voz, né? Então, junto com a gente, a nossa equipe tem voz, até porque não tem como a gente estar lá 18 horas por dia. Então, eles têm essa liberdade no trabalho, essa voz. Mas é difícil, porque são igual, né? Como a gente assumiu o Hospital Ananeri, desses 3 anos, são sempre 8, 9 pessoas na equipe. Então, são 8, 9 cabeças diferentes, né? Passa no mínimo 6 por dia. Então, muda-se bastante. E a gente também tem o Hospital de Rio Pardo. Então, eu vim de Rio Pardo não é à toa, viu? Eu tinha que voltar alguma coisa para lá. Então, o Hospital de Rio Pardo, que também, né, tem a administração do Hospital Ananeri, e a gente tem mais uma pessoa lá. Então, tem que estar todo mundo interligado. E sincronizado, né? Sincronizado, exatamente. Andando na mesma batida da música. Hoje, com a experiência que, né, a gente tem, que é pequena ainda, né? Tipo, eu tenho uma experiência de CNPJ há 14 anos, mas com a Adler há 6 anos, e eu acho que tanto faz o 14 ou 6, tem muita coisa para aprender. Né? Mas o menos difícil hoje é fazer a tabela financeira, que a gente brinca no fim do mês. Né? Isso a gente já conseguiu, junto com o contador, junto com o consultor financeiro, a gente conseguiu organizar. O mais difícil sempre é equilibrar a equipe, né, fazer com que o padrão de qualidade seja, né, o mesmo, né, das 7 da manhã, 1 da manhã, fazer com que todo mundo consiga se unir e trabalhar para o propósito maior, que é atender o que o paciente precisa, né? Tá. Falando do hospital. Tá, beleza. Depois eu vou deixar vocês terminarem e depois fazer uma pergunta para vocês. Tá. Falando de clínica, eu falo para a Lizzy que a gente se forma na faculdade e a gente, até então, não sei se hoje em dia tem, tu tá lá para me dizer, mas a gente não tem uma disciplina de gestão de negócio, né? E o quanto isso faz falta, de repente lá a gente não ia dar tanta bola, não sei, de repente não ia ser aquela disciplina que a gente ia jogar sinuca, ok? Mas... Hoje não, né? Logo que a gente começou, eu senti muita falta de algo como isso. Na pele, né, Rafa? Muito. Então a gente passou tanto perrengue que eu acho que se a gente tivesse uma educaçãozinha de gestão mínima, prévia, assim, sabe? Eu acho que a gente teria não passado tanto trabalho. Então a gente teve diversos desafios nesses 6 anos de clínica, quase todos eles voltados mais para a área de gestão de pessoas, né? São os principais desafios. E a gente tira diversos aprendizados de cada desafio que a gente passa, mas o principal aprendizado que a gente tira, eu acho, é sempre olhar para a tua empresa e aonde tu quer chegar, né? O que foi que tu projetou lá no início quando tu abriu ela? Não, eu projetei que eu quero isso. Isso está de acordo com os princípios dos quais eu projetei? Não está de acordo. Então, beleza, essa é a decisão, sabe? Então, a gente tem que ser muito duro, a gente tem que abrir mão de muita coisa. Dar muitos nãos. A gente tem que dar muitos nãos, a gente tem que abrir portas e fechar portas, né? E isso é complicado certas vezes, com algumas pessoas que de repente já estão há mais tempo na equipe com a gente, mas são necessários e a gente
acho que a gente aprendeu muito com todos os desafios que a gente passou e a gente acha que a gente não... A gente brinca que nada mais nos surpreende. Olha as coisas que a gente já passou. Então, pouco tempo você já... Eita, foi uma... Tem muita história. Mas, assim, eu acho que tudo serviu para o nosso aprendizado. Eu acho que tudo deveria ter feito parte. Se não tivesse sido feito parte, eu acho que a gente não estaria onde a gente está. Não teriam os resultados que vocês têm hoje. Exatamente. Então, tudo fez parte do nosso aprendizado, fez parte do que a Clínica Adler é hoje. E não que eu agradeço que isso tudo aconteceu, mas eu sou grato pelo que a gente é hoje. Se eu sou grato pelo que a gente é hoje, acho que tem muito a ver com aquilo que a gente já passou, sabe? Passaram. Exatamente. Algumas decisões que são mais difíceis de ser tomadas, como o Rafa comentou, isso vai muito pelas nossas características pessoais, né? A gente tenta ser muito próximo da equipe de trabalho, né? Porque a nossa característica, a gente é muito humano, brincalhão, quer ter todo mundo unido, e às vezes quando a gente tem que tomar decisões, isso eu até acho que às vezes pareço mais séria do que o Rafa, em algumas situações, alguém tem que parecer brava que não é, sabe? Tipo assim, daí tu sempre fica com esse papel? Eu sou o papel da carrasca. Tá. Tô brincando. Nos bastidores a gente diz que a Liz é a razão e eu sou o coração. Isso. Mas é só nos bastidores. É só nos bastidores, porque alguém tem que fazer isso que eu ia perguntar, inclusive, tinha uma pergunta sobre isso, perfis, assim, porque tipo, tu me disse que vocês têm perfis complementares, mas que perfis são esses? Então eu quero entender, né? Que tipo de conhecimento que vocês têm, que vocês se agregam. Tu é mais a razão, então. Acho que sim, mais emoção. Eu, na verdade, acho que eu fui evoluindo, eu, Liz, em relação a mim mesma, né, vamos dizer assim, como gestora de negócios, da onde eu tive que me compreender, né, me reeducar em diversas situações, na qual me fez com que eu ficasse um pouquinho mais razão do que coração, mesmo às vezes a gente sendo coração. Eu tenho... As situações que tu foi vivendo na vida. Isso. Na vida, eu digo, vida profissional, vida né? E vida pessoal também. Também tudo passei. Junto, né? Porque nós somos um ser só. Isso, exatamente. Passei por situações na qual eu precisei ter mais essa razão. E eu tenho uma pessoa em casa que é totalmente razão, que é a minha esposa, que é 100% razão, que também, né, tá na clínica com a gente, é nossa sócia também. São duas razão. Só que a Laura vamos supor, é muito razão. Eu acho que eu sou no meio termo. Então tu não é tanto. Eu sou o meio termo das coisas, né? Mas a gente fala que são perfis que se complementam, porque se eu for muito razão, né, o Rafa precisa me puxar para peraí, Liz, né? Uma hora dá um... Isso. E eu acho que da mesma maneira, ao contrário. Hoje a gente já não precisa quase um puxar o outro. A gente já sabe onde um tem que frear e o outro tem que acelerar. Às vezes só nos olhares já se entendem, né? Os olhares, as decisões são muito mais fáceis hoje. Antes era um puxa daqui, um empurra de lá. Até em tomada de decisão, a gente já para pensar. Eu penso assim, eu creio que a Liz também. Mas alguém me questiona uma coisa. Eu penso, a Liz vai me perguntar isso. Entende? Sim, bom. Eu já vou me preparar aqui, porque eu sei que ela vai me perguntar então, tal coisa. Eu já sei. Não, peraí. Então, fica muito mais fácil tomar decisão hoje, porque eu já chego pra ela e digo, acho que a gente tem que ir por esse caminho. Ela, eu acho que esse caminho é o mais adequado. Vocês vão se moldando, e da mesma forma a gente vai se moldando. Então, nesse sentido, é importante. Eu aprendo muito com ela e eu creio que ela aprende muito comigo também, justamente porque eu sei do perfil e daquilo que ela preza, e, né, que não é muito diferente daquilo que eu prezo, mas obviamente na hora da tomada de decisão a gente dá essa lembrada, assim, não, mas eu preciso só pensar nesse ponto aqui que é específico, que de repente eu não pensaria antes e hoje eu penso, né, em virtude dessas trocas que a gente teve nesse período. Que legal. Tá, olha só. Tem várias coisas. Vocês estão me falando aqui e a minha cabeça tá assim, meu Deus, tem muitas coisas. Primeiro, a gente tem que deixar bem claro para os nossos espectadores o porquê que eu chamei vocês. Porque para mim sempre foi, o nome de vocês foi muito forte na cidade. Eu já vi, porque como a gente trabalha com profissionais da área da saúde, eu sempre vi muito o nome de vocês ser citado de uma forma muito positiva, assim, é Clínica Adler. Então sempre bateu muito. E eu sempre tive uma curiosidade de entender um pouco mais os bastidores desse negócio. Então agora, o convite para o podcast foi uma oportunidade. Pensei, cara, é agora, né? Eu vou conhecer eles mais e entender um pouco desse negócio. E tu me falou uma coisa que eu achei interessante e tenho certeza que tanto na unidade de negócios hospitalar quanto clínica, vocês prezam muito por isso, que é essa questão da qualidade do atendimento, né? E que tu me falou, a gente precisa manter um nível de padrão de qualidade. Eu quero entender, o que é esse padrão de qualidade? Me explica, me traz exemplos, porque eu nunca fui paciente de vocês, eu nunca fui cliente de vocês. E tu também, na parte clínica lá, né? Me deem exemplos de como que é esse padrão. Perfeito.
Falar da área hospitalar. Aí você se divide. Isso. Padrão de qualidade para a gente na área hospitalar é o fisioterapeuta poder responder para o paciente e para a equipe, né, multidisciplinar dentro do hospital com mais brevidade aquilo que ele realmente precisa, né? Então a gente segue alguns padrões específicos para o atendimento. Então, determinações de escalas de atendimento, de procedimentos específicos que tem que ser alcançado durante o atendimento daquele paciente. Então, a gente tem escalas específicas para fazer o atendimento. Então, a gente, para conseguir ter o melhor resultado. O melhor resultado, uma fisioterapia de qualidade feita dentro do hospital, ajuda o paciente se recuperar melhor. Ter alta mais rápido. Aí envolve, né, todos as escalas, né, todos os fatores, setores de um paciente estar internado. Desde custo, né, falando financeiro, mas o principal objetivo do paciente melhorar funcionalmente mais rápido. Então a gente usando esses protocolos, esses internos que vocês têm. Internos. Legal, tá. E porque isso é um desafio, né? Tu pegar toda essa tua equipe que tu tem e tá todo mundo alinhado a esse padrão. Isso. E seguir esse padrão, né? A gente vai ter um tópico para falar sobre isso, como vocês falam. E o que é dentro da clínica? Deixa eu só contribuir num ponto que eu acho importante em relação à parte hospitalar, que é uma coisa que a gente sempre cuidou bastante, é que o fisioterapeuta não tivesse pressão de tempo para atender o paciente. Eu tenho tanto tempo disponível. Não, tu pode atender ele o quanto tu quiser, entendeu? Então a gente procura deixar livre para ele definir o tempo que ele precisa para atender esse paciente, de modo que ele consiga entregar o máximo que ele pode entregar para aquele momento. Que incrível. Entende? Isso. Porque atendimento de qualquer outra forma não é assim, né? Cara, tu tem 15 minutos para atender, né? Às vezes vai deixar de fazer alguma coisa, vai deixar de fazer alguma conduta específica. Então, de repente não vai dar tempo de atender todo mundo no turno, aí depois o resto do turno vai ter que se adequar, ok, mas eles sabem mais ou menos, né, quais são os pacientes, as condutas que eles têm para seguir, mas a ideia é que eles consigam prestar o melhor atendimento naquele momento para aquele paciente sem se preocupar com o tempo em si. Nesse sentido que na clínica a gente já definiu que os atendimentos todos são de 1 hora, né? Não que eu tenha que ficar 1 hora com aquele paciente, mas eu tenho até 1 hora para conseguir resolver todos os problemas que eu tenho, né? E na verdade, respondendo a tua pergunta de antes em relação à clínica, eu penso que, acho que se encaixa até para a parte hospitalar, tá? Mas que o fisioterapeuta ele tem um leque de condutas e de especificidades de que ele pode utilizar, condutas terapêuticas, bem dizendo, né? Então ele tem mais de uma mão cheia de condutas que ele pode utilizar. Possibilidades, muitas possibilidades. Ele tem que saber utilizar todas elas, né? Bem utilizadas para que aumente a percepção de valor do paciente. Exatamente. Então, eu quero que o paciente que esteja lá, ele tenha... Com certeza, se ele for pesquisar, se ele for atrás, ele vai saber que tudo aquilo que de melhor que podia ter sido oferecido para ele da área fisioterapêutica foi oferecido, né? Então, a ideia é, eu trabalho muito com terapia manual, né, lá na clínica. Terapia manual é indicado para esse caso? Tem casos que a terapia manual é indicada. Eu não vou usar terapia manual, eu vou usar a eletroterapia, eu vou usar o exercício terapêutico, eu vou usar alguma outra conduta específica que é indicada para aquele caso, sabe? Então é saber usar do leque que tu tens. Então nem tudo eu vou usar a terapia manual, nem tudo eu vou usar o eletro, nem tudo eu vou, né? Então acho que esse é um ponto importante que a gente traz bastante para conseguir prestar essa qualidade, poder, eu tenho isso, beleza, então isso aqui eu escolho como sendo as principais condutas e eu tenho 1 hora para desencadear isso aí, né? Para poder desenvolver. Muito legal isso, porque essa questão do tempo as minhas experiências que eu tive com fisioterapia, que não foram as melhores, com certeza, até porque, primeiro, tu tá debilitado, geralmente ali, tu sofreu algum trauma, alguma coisa assim, era sempre assim, aquela coisa, porque era pelo plano de saúde, né, gente? Então, 30 minutinhos ali, papapum, deu, aí não utiliza todas as técnicas, e como isso aumenta essa percepção de valor do cliente, né, do paciente. O Rafa frisou o tempo e tu agora como cliente de outros serviços de fisioterapia frisou o tempo de novo, né? Então, só para matar essa pauta tempo, por que o Rafa frisou e tu na verdade já atestou o que ele acabou de falar? Porque no âmbito hospitalar tinha muito isso, né? Tem muito isso em outros serviços, né? Em outros hospitais e por aí fora, pelo Brasil afora. Dessa prestação de serviço por demanda, né? Então, isso é uma coisa que foi a primeira conversa minha do Rafael, quando a gente, né, começou, né, os tratativos de ter uma empresa de serviço hospitalar, era da mesma maneira que a gente trabalhava na clínica. Então, é de trazer esse padrão de atendimento de qualidade que a gente já conhecia, sabia que dava certo dentro da clínica,
por que não para o ambiente hospitalar? Na configuração de um atendimento hospitalar, é óbvio, mas com o mesmo padrão de qualidade. Bem desafiador, né? Também Muito mais um difícil, desafio. porque foi um difícil de quebrar vários paradigmas, até para a própria equipe entender que um atendimento de fisioterapia dia naquele paciente, mas sem a delimitação de minutos, né, de tempo, é muito melhor do que eu fazer 3, nos quais eu não consegui nem alcançar o objetivo daquele que eu fiz bem feito. Então, hoje, a nossa equipe tem isso. Se aquele paciente precisa de um atendimento e esse atendimento tem que durar 40 minutos, 1 hora dentro do âmbito hospitalar, ela vai fazer. Se aquele paciente precisa de 3 atendimentos, ela vai ser feito também. Mas a determinação da qualidade de atendimento para prestar o melhor para o paciente, a gente consegue nesse formato. Então, a gente não atende por demanda, e sim pelo que o paciente precisa. Tá, e daí entra num tópico bem sensível, bem importante, que é convênios, né? Vocês falaram que desde o início não atenderam por convênios. Por que essa escolha? Quero entender acho que aqui é jogo aberto, tá? Porque eu acho que todo mundo entende, ou não é todo mundo que entende ainda. Eu vejo que não é um entendimento muito comum ainda. Ainda tem uma evolução a se seguir. Mas que essa questão do convênio é algo que vai te depender, tu vai virar um dependente a longo prazo. É como se fosse um vício, né? E aí, não vou sair, porque não sei o quê. E daí vira aquele vício e vai se tornando cada vez mais difícil de tu sair depois. A gente sabe que o convênio não tem reajuste há muito tempo, né? Convênios de forma geral. E que, principalmente, a fisioterapia é muito depreciada, assim. Muito depreciada dentro de uma área de saúde, né? Então, assim, por que já essa opção desde o início, né? Como que vocês já percebiam por experiências anteriores? Ou como que foi, assim, essa percepção? Opa, a gente não pode atender convênio. Tá. Eu vou começar. Começa. Eu atendi convênio, né? Tá, sim, naquela outra... Só que aquela história, né? Eu atendi convênio, eu sabia que, entre aspas, pagava mal, né? Que a gente tinha um valor de repasse muito baixo. Mas aquilo que eu te falei, eu tinha na minha cabeça que era um período de estágio, pós-formado, que eu morava com meu pai e com a minha mãe, etc e tal. Então as condições eram completamente diferentes, né? Era levado realmente por mim como uma fase de aprendizado, uma fase de aprendizado e fazer o nome na cidade, né? Era isso que eu pensava naquele período e ponto final, focava nisso e deu. A partir do momento que a gente foi abrir um negócio, a gente pensou, não, a gente vai vender qualidade. O que a gente percebe da grande maioria das pessoas que atendem convênio? Elas entregam aquilo que dá pelo valor que recebe. Entendeu? Eu nem julgo muito as pessoas que estão lá, porque, cara, é aquilo que dá, eu não consigo fazer mais do que isso, porque não tem tempo, não tem dinheiro, não tem como investir, como comprar maquinário, tu vai ficar no negativo, a conta não fecha. A conta não fecha, entende? Então a gente pensou, não, o que a gente quer vender? A gente quer vender qualidade. Como? A qualidade que a gente quer vender cabe dentro daquilo que o convênio paga pra gente? Não cabe, sabe? Então, desde o início, a gente focou em qualidade e pensou, cara, para entregar aquele produto que a gente quer entregar, pode ser que a gente receba quase nada de cliente no nosso primeiro mês. E recebemos quase nada de cliente realmente no primeiro mês. Mas assim, a gente sabia que o produto que a gente estava entregando era melhor. Então, depois que a gente começou a receber pacientes que, tipo assim, eu já fiz 30 sessões no convênio e não melhorei, vai ali, faz 3, 4, resolve, a gente ficava, nossa, realmente, eu acho que a gente o valor, né, sabe? que vocês agregaram. Tempo que a pessoa ganha, sabe? Então, aí eu acho que as coisas começaram a andar, porque a gente começou a perceber que realmente funcionava. E eu não tô aqui sendo nenhum santo milagreiro, assim, tipo, nossa, vai lá que em 3 sessões tá resolvido, sabe? Mas, tipo assim, tem vários casos crônicos que a gente vai lá e faz o simples, faz o básico, né? Mas o básico bem feito, e a gente consegue entregar, e aí a gente conseguia uma resolutibilidade melhor dos casos em si. Então, acho que esse foi o ponto principal da gente acabar não indo para o convênio, foi que o convênio não ia conseguir abraçar a qualidade de atendimento que a gente queria disponibilizar. Desde o início, né, que vocês já tinham em mente. Na verdade, eu fui um pouquinho mais teimosa que o Rafa, porque eu já tinha a clínica e eu já atendia particular. Então, não fiz aderência a nenhum convênio de início, logo formada, né?
Claro que para mim foi muito difícil nesse início. Eita, o início clínica, é muito difícil. Né? Então, cansei de, na semana inteira, atender um paciente e aquele era parente, né? Tipo assim, né? Claro, hoje dá para falar isso, né, gente? Mas a real é essa, né? Mas o que também me garantia isso, eu tinha um outro trabalho, né? Eu trabalhava tinha uma outro base tipo ali, de contrato, enfim, no âmbito hospitalar. Então, eu tinha essa linha. E aí, na clínica, sempre a gente, né? A minha linha sempre foi, não, eu não vou aderir ao convênio. A gente tem um referencial de honorários fisioterapêuticos, né? Então, a gente tem uma base que a gente aprende na faculdade, um piso, bababá. E a gente sabe o quanto é difícil e que para cada região isso oscila muito. Mas eu tive sempre isso na minha cabeça de que eu sempre quero trazer o melhor possível para esse paciente. Pelo convênio, infelizmente, eu não consigo. Não digo que o dia isso não mude, que essa chave não possa virar. Pode. É difícil, não tem como eu falar, porque é uma coisa assim, não é só fisioterapia, né? Os convênios, eles aderem envolve muita coisa, é um mercado da saúde, né, como um todo. Perfeito. E a gente sabe que o mercado da saúde a longo prazo, ele é insustentável em função da quantidade de idosos que vão aumentar significativamente até 2060. Virou, né? Nossa, não tem como. Virou. Então, mas assim, foi uma opção nossa de realmente, hoje a gente consegue, e aí falando de clínica mesmo, né, que é esse contexto clínico, a gente consegue trazer para o nosso paciente de qualidade o que há na fisioterapia de produtos, de tecnologia, o que está melhor no mercado, porque a gente atende com um valor justo, um valor particular, um valor de acordo, né, com a nossa experiência, com o nosso currículo, no qual a gente pode apresentar isso para o paciente. Né? Não é fácil. Hoje, a quantidade de pacientes que a gente atende, né, são 14 anos de formação. Então, para a gente chegar até agora, não é fácil. Mas deu certo porque a gente, desde o início, antes da gente se unir, a gente já trabalhava por qualidade. Indiferente de onde a gente trabalhava, a gente já queria qualidade. Quando a gente se uniu, a gente só teve a certeza de gastar um pouquinho mais. Sabe que eu já ouvi de colegas de convênios justamente isso, assim, ai, por que tu faz isso tudo? Ai, é triste isso, né? Sabe? Por que tu faz tudo? Tu acha que, portanto, eu vou fazer isso? Não vou fazer, sabe? E aí que eu acho que mora o grande perigo, que justamente tu vê que a pessoa, ela tem o potencial de conseguir entregar mais, ela sabe que ela pode entregar mais, mas ela tá completamente desmotivada pelo aquilo que ela vai recebendo, entende? Então, tipo assim, acaba desvalorizando a profissão, né? E aí a profissão fica desvalorizada, vai ser aquela pessoa que vai dizer, eu já fui no FISO, mas o FISO não resolve nada pra mim, aí sabe? Cria, né, e aí cria sujo pra profissão. Uma fala de que a físio não funciona. E a gente sempre veio batendo nossa tecla. Não, a gente tá aqui para dizer que a físio funciona, né? E que ela é realmente importante. E aí nessa a gente foi desenvolvendo. E é muito louco isso, né? Porque isso não acontece só na físio, isso acontece em outras áreas da saúde também. E em outras áreas, não só da saúde, né? Mas eu percebo muito a área da saúde tendo ainda muito receios quanto a isso, né? E de forma específica, porque o convênio tu pode atender sendo médico, sendo dentista, sendo físio, né? O ponto é tu ter essa percepção de que, não, eu quero entregar algo além, eu quero ir além. E a gente sabe que ir além, atendendo por convênio, hoje, tu não consegue. Porque tu vai atender que nem um robozinho, tu vai atender mais um, porque tu precisa ganhar na quantidade. Tu não consegue ganhar na qualidade ali, se tu tem que atender muitos para tu fechar a conta no final do mês. Senão ela não vai fechar, né? E esses tempos mesmo eu tava conversando com um profissional e eu também achei muito triste isso, porque é muito nessa linha do que tu falaste. E conversando, ele disse assim, não, mas eu atendo, eu criei como se fosse uma rotina. Eu fico tão concentrado ali no dia, eu atendo tantos pacientes, eu faço isso. E aí eu ficava pensando, né, cara, mas olha só o que tu tá fazendo, olha que tu é um baita profissional, um profissional super bom tecnicamente, muito bom mesmo, e aí ele tá daqui a pouco estragando porque ele não tá percebendo que esse atender pro convênio dele ali tá estragando o nome dele, sabe? Porque ele tá mais um, é um atendimento em série, ele mesmo falou que é um atendimento em série, ele não consegue, às vezes ele não consegue olhar pro paciente, e eu me coçava, né, quando ele falava aquilo, ai meu Deus, não, isso tá tudo errado. E eu tentava falar, explicar, e ele não conseguia abrir a mente dele para isso. Não, ele vai ficar pedalando, ele tá pedalando ali, ele não vai conseguir, né, parar de patinar e sair do lugar, porque ele tá visualizando que ele tá fazendo o máximo que ele consegue para aquela situação, mas ele não consegue ver que há uma outra situação, um mundo de outra situação que ele poderia criar, sabe? Porque realmente, no tempo que eu atendia convênio, eu fazia o que dava, das 7 da manhã até 8:30 da noite. Atendia direto, né? E aí, é esse o máximo que eu consigo, sabe?
tem uma questão também, eles estão conseguindo ter uma vida confortável, tá dando para viajar, tá dando para ter um carro bom, uma vida boa, uma casa boa, então assim, por que ele vai se movimentar se já tá bom, entendeu? É muito também da questão da ambição da pessoa, Também. né? É muito mais difícil vir para este lado aqui. Então é bem complexo, assim, e essa questão de não atender convênios quando um profissional da saúde decide por isso, eu ainda dou mais parabéns, porque assim, parabenizo mais ainda porque eu sei o quanto é desafiador, né? A gente tem que agregar outros valores, outras coisas para que tu consiga te posicionar na mente do teu cliente e o teu cliente colocar isso como uma opção para ti, né? Ele te considerar uma opção, porque ele poderia simplesmente passar o cartãozinho ali, se ele não te enxerga, ele não enxerga valor em ti, tchau, eu vou lá procurar o meu convênio, por que eu vou me estressar, vou pagar um pouco mais caro? Então ele tem que agregar, tem que, na mente dele, tem que ter muito valor para ele lá na clínica de vocês. Então, olha o quanto isso é um trabalho que exige, mas assim, vocês estão de parabéns, porque vocês já estão com essa clínica há mais de 5 anos, já estão aí com uma linda caminhada pela frente, mas ainda tem muitos desafios, né? Com certeza. E entre esses desafios que vocês falaram anteriormente, é essa questão, né? Tem uma equipe. Hoje vocês são entre quantas pessoas na equipe? 24? 24 completo, 24 com tudo, assim. Tá. É uma grande equipe, né? Falando em clínica, porque geralmente as clínicas atendem com menos profissionais, ou às vezes é o profissional, uma secretária, ou um e outro, 5 no máximo. Então, dentro dessa linha, é uma grande equipe, né? E considerando a nossa região também aqui, de abrangência, a nossa área de atuação, a gente não tá numa grande capital, né? Então, dentro disso, vocês hoje estão como referência, né? Dentro da nossa região aqui. E um dos conceitos de gestão de pessoas é o trabalho em equipe, é olhar para isso, é fazer com que todo mundo esteja alinhado, pensando da mesma forma e principalmente entregando isso para o cliente, né? Porque o cliente percebe tudo. Então, assim, aconteceu alguma alteração, mudou a equipe. Ah, mudou fulano, eles vão perceber. Ou tal coisa, como é que vocês fazem para alinhar isso? Ó, eu gosto dos olhares. Então, assim, quero saber como vocês lidam com isso no dia a dia de vocês. De que forma? Me tragam exemplos, me falem. Eu vou iniciar, acho que o Rafa complementa. Vai lá. Eu acho que a gente tenta ser razão o mais... vai iniciar. A razão vai iniciar. A gente tenta ser sempre mais claro e sincero possível com a equipe. Quando acontece um determinado fator que vai sair alguém ou vai entrar alguém, né, a gente toma a decisão enquanto gerência, né, do espaço, enquanto coordenação, mas a gente traz isso para a equipe também, né, de saber por que está entrando alguém ou por que está saindo, né? Eu acho que com certeza a equipe se fala, a equipe é unida, mas eles também precisam ouvir da gente quais são os motivos de uma entrada ou de uma saída de alguém da equipe. Eu acho que isso é primordial também para que todo mundo consiga continuar pensando e alinhado no mesmo objetivo, né? E até para saber que essa pessoa nova que está entrando não vai ocupar o espaço de ninguém, não vai pegar cliente de ninguém, não vai bater diretamente com aquilo que aquela pessoa que já está lá dentro produzindo, né? Então a gente fica pensando sempre em jogar limpo com todo mundo. Olha só, vamos precisar contratar alguém que vai fazer isso, isso e isso, vai trabalhar isso, isso e isso, fazer isso dessa forma, né? Informa para todo mundo, eles contribuem, né? Beleza, tudo certo. Vocês co-criam, então. Então a gente tenta sempre na questão da comunicação direta com todo mundo manter um diálogo legal para que a gente tenha uma paz interna, assim, sabe? Então a gente evita ao máximo que ocorra os conversinhas de corredor, né? Que o fulano A falou com o fulano B sobre o fulano C e essas coisas acabam ocorrendo. Então a gente tenta evitar ao máximo que esse tipo de coisa aconteça, e eu acho que a comunicação é o principal ponto que vai fazer com que isso diminua. Então quanto mais a gente deixar tudo informado, né? E o porquê que dessa coisa foi informada, eu acho que a gente consegue manter um ambiente melhor de trabalho, assim. Já tivemos, né, dentre tantos perrengues, já tivemos um monte de problemas em relação a conversas de corredores, assim. Fiquei sabendo que a Lise isso, a Lise aquilo, sabe? Então a gente vai lá e, obviamente, agora a gente já informa e já conversa e já notifica, enfim, antes das coisas acontecerem, para evitar que essas coisas, né, tomem uma proporção um pouquinho maior. E vocês conseguem perceber pela tua fala, deu para perceber que a comunicação é a principal habilidade que vocês, imagino eu, tiveram que também desenvolver ao longo da carreira de vocês, porque quando que vocês iriam imaginar, né, que fazendo fisioterapia lá na faculdade, atendendo os pacientes, vocês iam ter que lidar com esses desafios aí de saber como falar, de que forma falar, como trazer
dessas situações. E aí eu imagino que deve gerar muitas reflexões na mente de você sobre isso, porque a comunicação, eu até estava dando um treinamento essa semana, ou foi semana passada? Ai, nem sei, foi acho que semana passada, lá num hospital que a gente atende, e o conceito do treinamento era sobre comunicação. A importância da comunicação na formação de líderes, né? E a comunicação está em tudo, né? Então, vocês devem perceber muito a questão da comunicação não verbal, a comunicação verbal. A compreensão das nossas mensagens, de tudo aquilo que a gente compreende, ela é baseada em uma roda, como se fosse uma pizza, assim, um gráfico. 7% só é relacionado à nossa mensagem, ou seja, aquilo que a gente fala, as palavras que a gente emite. 35% está ligado à questão das nossas expressões, da nossa entonação e tal. E 55% da interpretação dessa nossa comunicação está ligado à nossa comunicação não verbal, que é o jeito como vocês estão sentados, a forma como vocês estão percebendo, como vocês estão me olhando. Tudo isso está comunicando. E aí, vocês estão comunicando o tempo todo. Quando vocês chegam num dia de mau humor, um dia que vocês estão cansados, um dia que aconteceu um monte de coisa. Então, assim, a gente está comunicando o tempo todo. E a gente tem que estar cuidando tudo isso, né? Então, na nossa equipe. Aí, o que nem tu falou? O que a Liz falou? Não sei o quê. Essas coisas, assim, essas conversas de corredores, daí dá a entender, né? E o quanto a gente precisa estar preocupados com isso. E entender que aquilo, a forma como a gente fala, daqui a pouco um tom de voz mais elevado, né? A gente fala de uma forma um pouco mais ríspida, o quanto isso influencia, né, nessa gestão da equipe, e o quanto a gente tem que estar 24 horas por dia se monitorando, se policiando também para agir de uma forma que a gente seja o exemplo, né? Porque vocês ali são o exemplo, são o reflexo. Como é que é esse desafio para vocês? Nossa, desafio diário, né? E eu brinco que a gente se conhece, né? O Rafa disse, tu já viu aqui vários olhares, eu olho para ele, eu sei que ele vai falar, ou eu sei que o inverso também é real. Eu brinco que ele sabe quando eu tô na TPM, né? Sim, mulher ainda tem isso, né? Melhor do que minha mulher. Eu identifico dela antes da minha mulher. Tu fica mais tempo, né? Na minha sala. Nossa, dá de TPM. Brincadeira à parte, mas assim, isso é muito... Eu acho que isso é um dos desafios mais difíceis, né? Se a gente falar em desafio, eu acho que é uma coisa difícil, porque as pessoas mudam, né? Muito, né? Durante o dia, porque são pessoas, porque trazem coisas da sua vida pessoal. Então, isso é complicado. A gente sabe o que a gente conversa, né? A gente tem horários nossos fixos, né? Semanal, que a gente conversa porque, fulaninho não tá bem essa semana, né? O ciclaninho também não tá bem, né? Porque a gente tá, de alguma maneira, da mesma maneira que eles se comunicam com a gente, né? A gente também tenta se comunicar com eles. Mas eu acho que não tem uma fórmula secreta, assim. Eu acho que todo dia é um desafio diferente, né? Porque às vezes eu preciso, quando entrar lá, tá muito focada. E se eu trouxe alguma coisa que tá me incomodando de fora, talvez eu também não consigo estar tão focada quanto preciso, sabe? Eu acho que isso é muito importante não ser sozinho, né? Dentro de uma empresa que tem isso, muitas pessoas. Porque às vezes passou, né? Eu vou dar um exemplo. A Anne, do marketing, passou por mim e eu vi que ela não tá legal, mas eu falei pro Rafa, o Rafa não viu ela naquele dia, o Rafa tá cobrando alguma coisa dela, disse, mas ela não tá legal, quem sabe a gente deixa para amanhã. Eu acho que esse paralelo é importante, assim, sabe? De um avisa o outro também, porque nem sempre eu consigo perceber a mudança, e até porque cada pessoa se abre de forma diferente com cada um de nós, né? Então, eu tenho algumas pessoas que preferem vir conversar comigo sobre determinados assuntos. Exatamente. E elas jamais vão falar os assuntos que elas falam com o Rafa comigo. Isso aí. É a confiança que vocês foram adquirindo ao longo da relação. A confiança e também o perfil de cada um, né? Então, tem coisas que não são faladas para mim, tem coisas que não são faladas para o Rafa. Acho que o segredo nosso é falar entre a gente o que, né? O nosso diálogo. Mas eu acho que o desafio é imenso quando fala em relação a isso. A comunicação. A pessoas, a personalidades, né? Tu sabe que eu joguei basquete minha adolescência inteira, né? Então, e aí a gente tinha muito a questão do grupo, né? E etc. E aí eu percebia que o treinador, ele volta e meia, ele falava com o fulano, mas ele abraçava, fulano, vem cá, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, tá bom? Tudo bem? Tudo bem. E chegava o ciclano e ele dava um esporro gigante, né? E aí eu ficava observando aquilo. E aí chegava o outro e ele... Tratava de formas diferentes. E aí um dia eu fui questionar ele, né? Tipo, por que esses tratamentos diferentes? Assim, de cara, você tem que conhecer as pessoas com quem você está lidando. Tem algumas pessoas que só vão funcionar
se eu der um esporro, tem algumas pessoas que não vão funcionar se eu der um esporro, só vão funcionar se eu abraçar e dar um carinho. Tem algumas pessoas que vão funcionar de jeito A, de jeito B, de jeito C. E isso mostra o quanto tu conhece o teu grupo para saber a forma na qual tu vai lidar com cada um deles para que possa render melhor muito bom dentro isso. de quadra, né? E eu carreguei muito isso para hoje em dia. E eu penso muito nesse aprendizado para hoje em dia. Então tu tem que conhecer as pessoas que estão trabalhando na tua equipe para tu saber que se a pessoa passou por ti e não te cumprimentou, essa pessoa é avoada mesmo. Ela não cumprimenta às vezes porque ela tá pensando em outra coisa. Ou não, essa pessoa sempre me cumprimenta. O que tá acontecendo? O que aconteceu? Se ela não cumprimentou, aconteceu alguma coisa. Ou cumprimentou de cara fechada, né? É normal, não é normal, sabe? Então, tem que entender o quando é normal e o quando não é normal, certas expressões que a pessoa está apresentando. É muito difícil, é um dos principais desafios a gente conseguir antever. Sempre que a gente consegue antever, a gente fica, nossa, que bom que eu consegui. Mas tem vezes que a gente deixa passar. E aí, depois que passou, é muito pior, né? Remediar o problema. E uma coisa que eu sempre digo para as pessoas lá, que a gente lida com os problemas das outras pessoas, né? Então, se eu estou lá, é para trabalhar com um sorriso no rosto e receber a pessoa da melhor forma possível que tu tem para aquele dia, né? Mas eu não tô entregar muito bem, naquele dia. Eu não tô muito bem, o meu cachorro tá doente. Gente, então veste uma camiseta, né, e tenta ser aquela melhor pessoa que tu pode para aquele momento, porque tu precisa exatamente, a pessoa que tá recebendo, que tu estás recebendo, ela não tem nada a ver com os teus problemas externos, né? Então ela quer que tu dê o teu melhor para poder resolver o problema dela naquele momento. Aquela hora tu está lá para resolver o problema daquela pessoa que está te procurando, entende? Então, se eu percebo que a pessoa não está apresentando aquele sorriso no rosto, que é o normal, que é o que a gente preconiza, alguma coisa tem de errado. Peraí, vamos conversar. E já teve gente que eu disse, cara, desmarca a tua tarde e vai pra casa. Claro, porque chega num ponto que... Desmarca e vai pra casa. Tu não vai conseguir resolver o problema de ninguém enquanto tu não conseguir resolver os teus próprios problemas e tu tá trazendo os teus próprios problemas pra cá, aí tu não vai conseguir ajudar ninguém mesmo, sabe? Então, muitas vezes a gente passa por vários perrengues e a gente tem que realmente se vestir daquele profissional, esquecer todo o resto e bora, vou entregar o meu melhor agora. E eu me cobro muito disso internamente para poder cobrar os outros. Então, gente, eu tenho que entregar o meu melhor agora, por mais que no meu interno esteja 20%. Destruído às vezes, né? Mas a gente tem que conseguir entregar ao máximo. E isso eu acho que vai muito pelo que tu falou da questão da referência. Acho que a gente se torna referência, sim, dos outros profissionais que trabalham lá. E isso é uma cobrança interna que eu faço comigo mesmo. Todo dia. Eu tenho que estar bem todo dia atendendo. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar sorrindo, eu tenho que estar tratando bem os outros, eu tenho que estar conseguindo refletir e pensar o melhor que eu posso para aquele dia, para conseguir entregar o melhor ao paciente e para que os meus colegas vejam que eu estou naquele jeito, naquele formato, que é o que a gente considera que é o ideal para entregar, sabe? No momento que vocês estão, na posição que vocês estão, vocês precisam agir assim. Só que nem todos os líderes percebem isso, né? Conseguem olhar e perceber o valor que isso tem, porque se tu não dá o exemplo ele vai, aquilo que tu tá dando de exemplo vai ser criado ali como cultura da empresa. E uma cultura é o jeito de ser, o jeito que a empresa funciona, a forma como a empresa funciona. Então existem gírias às vezes que vocês utilizam internamente, coisas que, esse é o jeito Adler de ser, sabe? Então é isso, e isso já tá sendo impresso desde o primeiro dia, quando vocês começaram a ter as primeiras reuniões, né? É a forma como vocês acreditam, os valores que vocês têm, e aquilo tudo que vocês vão passando através da fala, da comunicação, das ações de vocês vão passando para a equipe de vocês, e de uma forma ou de outra eles estão pegando isso e estão repassando aos clientes, e assim vai indo, e a cultura vai se fortalecendo, né? Por isso que a gente fala que quando a gente precisa fazer uma mudança de cultura organizacional, é uma coisa que demora muito tempo, é uma coisa muito morosa, não é uma coisa do dia para a noite. E muitas vezes a cultura de uma empresa, ela foi criada lá no seu início, nos seus primórdios, de uma forma que hoje em dia não se pode mais fazer, né? De formas que não é colocado o paciente no centro, ou que é priorizado tal coisa e tal coisa. São coisas que muitas vezes tem umas raízes, tá muito enraigado, e aí tu precisa trabalhar isso, só que para trabalhar isso gera incômodo, gera desconforto, gera muita coisa, né? Esses olhares aí. Eu fico olhando, tu falando, tu tá falando... O que acontece lá. O que acontece lá, a gente vai se reinventando. Essas dores, sempre, né? Sempre. Porque a gente também vai mudando. A única coisa que não mudou desde o início da Adler é o objetivo principal, que é para entregar a qualidade do paciente. É aquilo ali, olhar lá em cima, né? Agora o resto tudo a gente também foi amadurecendo, a gente também foi
tentando tirar um pouquinho, de vez em quando, o jaleco de físio e colocando a roupa de empresário, né? Que é difícil. Sim. Mas isso é diariamente, eu acho que é... Todo dia, né? Tem esses perrengues aí. Tá, olha só. Vamos falar um pouquinho sobre marketing, sobre esse assunto que a gente adora. A gente não trabalha aqui só com marketing, a gente trabalha muito com gestão, com experiência do paciente. E a gente tenta trazer sempre esses assuntos aqui na roda pra gente poder conversar e entender a mentalidade de vocês a respeito disso, né? Então, primeiro, como que vocês hoje formatam a questão da gestão da clínica, né? Hoje, tipo, como é que tá sendo a gestão da clínica hoje, né? Vocês estão à frente mais do operacional, do estratégico, e como que vocês enxergam o marketing hoje dentro da clínica? É estratégico, não? Como vocês vão... Que importância vocês dão para o marketing? Vou deixar o Rafa começar. Tá. A gente atua muito... Na verdade, faltam horas nos nossos dias, tá? Sendo bem honesto. Gostaria que o dia tivesse pelo menos umas 30 horinhas assim, ia resolver meus problemas. Mas, eu fico pensando, como que o Elon Musk faz? Tá, mas se ele tem as mesmas 24 horas que eu, poxa, então eu tenho que melhorar. Tem que melhorar muito. Sinal que dá, né? Tem que saber dirigir melhor, né? Tem que melhorar. Mas a gente tem... Nós somos físios, né? Nós atuamos como físio, tanto eu como a Lise. Nós temos X horas de atendimento diário que a gente está no consultório atendendo pessoas, operação pura, né? E a gente tem horas específicas que a gente delimitou para fazer gestão. Então, como a gente disse antes, eu estou muito mais voltado para a gestão da clínica em si, a Lise muito mais voltada para a gestão do hospital, mas... naquele sistema de vai e volta, um opinando no trabalho do outro ali, tá, né? Mas hoje é 50-50? 50 operação, 50 estratégico ou não? Ainda tem mais operação? Não, mais operação. Ainda é mais Uhum. operação. A gente tem projetos de conseguir dedicar mais tempo para gestão, mas a gente tem bastante operação ainda. Eu acho que a gente ainda é bastante referência dentro da clínica como operação, então fica muito ruim difícil tirar o pé também, isso, assim, é difícil. Fora que a nossa formação é aquilo que a gente gosta de fazer, então também pega um pouquinho do coração do emocional. Emoção, né? Ai, eu queria deixar de fazer aquilo ali. Então, na questão da gestão, nos falta realmente muito tempo. A gente tem muitas ideias de muitas coisas que a gente gostaria de fazer e a gente acaba não fazendo pela questão do tempo. A gente vai... Atualmente, eu sentia que antigamente, alguns anos atrás, né, Lise, a gente só apagava incêndio em relação à gestão. É super normal. A gente só apagava incêndio, né? No início é assim. Então, a gente não conseguia ter uma organização, uma programação, era tipo assim... Tudo urgente. Meu Deus, precisa resolver. Veio isso, tem que fazer. Veio isso, tem que fazer, sabe? E aí... Pô, tu não consegue sentir uma evolução do negócio, parece que tu não consegue andar pra frente, tu consegue só apagar incêndio e ficar na mesma, patinando. Então hoje em dia a gente tem uma organização muito melhor já do que a gente tinha, tá longe de ser ideal, mas é uma organização muito melhor em relação a conseguir fazer projeções, né? Projeções específicas de cada um dos setores. Então... estamos aprimorando, estamos melhorando, né, Lise? Mas acho que é um processo, estamos no meio dele. Tá. Eu gosto que vocês ficam olhando enquanto eu escrevo, vocês são bem curiosinhos, né? Mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês aqui. Tu falou que vocês estão se organizando melhor, mas como que deu o start pra isso? Do tipo, poxa, não dá pra ficar só vivendo apagando incêndio. Qual foi o momento que vocês se ligaram do tipo, não dá pra viver assim, né? Tu sabe, eu não sei se foi esse start, tu pode me ajudar, tá, Liz? Mas tem um amigo meu que é empresário, empreendedor. Tá. Ele tá atualmente com 3 empresas tocando aí, e, graças a Deus ele tá muito bem. E eu comento muito com ele, é super próximo meu, comento muito com ele do nosso dia a dia. E se eu não me engano, ele na época ali, ele disse, mas Rafa, tu precisa criar caixinhas, sabe? Rafa, tu precisa criar a caixinha do marketing para que todo dia vocês tenham um horário específico para discutir sobre o marketing. Vocês precisam criar a caixinha do financeiro para que todo dia vocês tenham um espaço, porque senão vocês vão só falar sobre aquilo que está explodindo mais e vocês nunca vão conseguir falar sobre assuntos que podem ser antevistos e evitar aquele problema lá na frente, entende? Uhum. E ele ligou essa luz na minha cabeça, eu trouxe para Lise, só que de fato ele não tinha como me ajudar mais, ele só me alertou e disse assim, cara, vai lá, resolve isso aí, sabe? E a tocou a bomba pra ti. E a partir de então, conversando com o nosso advogado, que é muito amigo nosso também, ele disse, cara, eu acho que eu tenho alguém que pode ajudar vocês, né?
E aí que ele indicou esse consultor, né? Um consultor, não sei se é financeiro. Não é só financeiro. Um consultor geral, assim, né? Nem ele gosta de ser chamado de consultor, então, né? Ele é a pessoa que está conseguindo ajudar a gente a organizar a casa, assim, sabe? Organizar a casa no quesito financeiro, mas também organizar a casa no quesito projeção futura, organizar em relação enfim, desenvolvimento de cada um dos setores, sabe? Setorizar devagarinho as coisas e colocar as ações que a gente vai fazer para cada um dos setores, com quanto tempo, com o prazo, sabe? Então a gente começou a organizar melhor e está sendo muito melhor para a gente conseguir olhar para frente. E eu não sei se é acaso ou não, mas parou de ter incêndio, sabe? Na real, eles continuam existindo, só que a coisa está um pouco mais organizada. Exatamente. Né? Tu quer falar também? Eu acho que só para a mesma linha que o Rafa está falando, eu acho que até um pouquinho antes desse amigo dele, que foi muito importante o Rafa levar. Eu e o Rafa somos muito humildes, então a gente leva para os outros o que a gente não sabe, né? Então a gente divide angústias com as outras pessoas, porque a gente tem absolutamente certeza que a gente não sabe quase nada. Despidos, né? De qualquer ego, não, né? Exatamente, despido de ego, nem o Rafa brincou ali lá no início, no off, tá? No off, te apresento, é doutora, tu tem que falar que é doutora. Eu sou despida desse ego, a gente brinca com isso, então a gente fala com as pessoas. Eu acho que por falar com muitas pessoas, a gente começa a aprender. Tu vai aprendendo muito então, nas assim, trocas, né? A gente já tinha feito uma consultoria financeira para abrir a Adler, mas foi, sabe, na nossa caixinha era para aquilo. Então a gente só enxergou ela naquele sentido. Isso que a gente viu que estava andando, largamos. Claro, tipo, tá dando certo. Aí a gente tem uma equipe, um freelance de marketing. Tá. Daí foi. Aí vai para uma empresa, vai devagarinho as coisas, sabe? Aí a gente tem uma empresa de advocacia que é responsável. Então, degrau por degrau. E aí, quando chegou nesse ponto de apagar fogo, exatamente porque a gente está muito à frente dos atendimentos ainda. Então, não sobra tanto espaço para as outras coisas. Claro. E aí, quando a gente falou com o nosso advogado, ele trouxe essa ideia do consultor. É muito legal, porque quando o consultor chegou para a gente e a gente apresentou o que era a clínica, o que era o hospital, o que eram nossas planilhas financeiras, ele achou o máximo, que a gente era uma empresa super organizada. Como assim? Ai, gente, pois Entende? Pois é. Então, o básico que não é feito. A gente achando que a gente estava muito ruim, na verdade, a gente está ruim, né? Mas assim, ele falou, nossa, pela experiência que ele tem na área, que a gente já estava anos-luz. E isso a gente vê anos-luz falando dos nossos próprios colegas de profissão. Sim. Né? Que é uma coisa que eu vejo de colegas de profissão. Que foram nossos professores que estão abrindo seus negócios, que pedem ajuda pra gente, ex-alunos, alunos, enfim, amigos, que não fazem ideia do nosso contexto. Hoje a gente consegue contribuir bem melhor, mas porque eu acho que muito é isso, que a gente é despido de qualquer ego e a gente vai atrás pra conseguir. Vocês têm a humildade de quererem aprender, né? Isso. E só para finalizar do consultor, assim, hoje é uma graça, né? Que o Rafa disse, a gente tem planos. E é bem legal, ele bota planos pessoais pra gente primeiro, plano empresarial, plano pra equipe, entendeu? Plano de tudo, assim, porque a gente quer crescer, mas quer que a equipe cresça junto. Eu acho que sempre isso é muito na nossa cabeça também, não é só a gente, né? Então, porque até senão abria um consultório, né? Só nosso, não uma empresa com 24 pessoas. Então... Mas isso foi muito legal, porque a gente nunca fez nada sozinho, a gente foi indo atrás. Então, acho que hoje tem muita coisa para melhorar, mas a gente já tem, né, um caminho um pouquinho mais... É menos turvoso, vamos dizer assim. Vocês foram percebendo que sozinhos vocês não iam chegar a lugar nenhum, né? Sabe que esse meu amigo, eu lembro que na época ele disse pra mim assim, o quê? Vocês não têm um DRE? Eu falei, não, hoje sou eu que falo. Se alguma colega de profissão chega pra mim e diz assim, eu falo, o quê? Tu não tem um DRE, sabe? Tu não tem um advogado, um contador. Como assim tu não tem? Como é que tu tem uma empresa? Gente... Daria pra gente ficar conversando aqui, olha, vários podcasts, mas eu quero entender, vocês não me falaram do marketing, quero entender do marketing. Então, o marketing, ele passou por fases na nossa vida. A gente começou, obviamente, como freelancer, depois a gente foi para 2 empresas de marketing, hoje a gente está na nossa 4ª empresa de marketing e, na verdade, a gente percebeu que quanto mais a gente culpava os outros, mais a culpa estava na gente. Autorresponsabilidade. Então, quanto mais... O que eu quero? Uma empresa de marketing vai fazer o marketing para mim. Eles fazem o marketing. Mas o marketing está ruim. Mas o quanto tu participou na construção desse daquele processo. Conteúdo? Como é que eu vou colocar a tua cara naquele post, naquele Reels,
se tu não colaborou em nada naquele Reels pra mim, sabe? Como é que eu vou saber o que é o jeito que o Rafa, que a Lise, que a Bruna, que o Fred, sei lá, quem todo mundo da clínica pensa, se vocês não estão contribuindo com aquilo que vocês pensam? Exatamente. Aí o que a pessoa fazia? Ela buscava informação da internet, aqueles posts já prontos, larga lá e tipo, cara, mas eu não acho que o repouso é importante pra quem tem dor lombar. Mas é o que tava na internet, tu não me disse isso, entende? Então a gente começou a perceber que, cara, a gente vai vocês teriam que participar, né? Então, quando a gente foi selecionar essa nossa última empresa de marketing, eu acho que a gente já foi mais preparados na conversa, e não digo que foi somente a seleção, claro, acertamos a questão de selecionar alguém que está conseguindo produzir aquilo que a gente quer, mas a gente está dedicando mais tempo para o marketing para conseguir colocar a nossa cara. E aí acho que é o grande lance, assim, quanto mais o profissional dedica tempo para o marketing, mais ele vai conseguir fazer com que a cara dele apareça na rede social. Né? Então não adianta só eu mostrar a minha cara na minha hora de consulta lá, se obviamente a pessoa que está produzindo meu marketing não sabe qual é a minha cara na consulta lá, sabe? Então fica muito difícil para a pessoa conhecer, precisa estar lá dentro, né? Então a gente criou, desde que a gente começou agora com a última empresa, o hábito de ela chamar os profissionais para conseguir fazerem a parte e mostrarem a cara deles, né? Claro. E acho que isso fez com que todo mundo começasse a participar mais, e eu acho que fez com que as pessoas conseguissem, através da rede social, ver, esse é o Rafa de verdade, sabe? Esse é o Rafa que veio no consultório, essa é a Lise que me atendeu. Isso é muito importante, sabe? Né? E esse é o nosso maior desafio, assim, não é simplesmente largar conteúdo e disponibilizar informação. Tipo um banco, ser um banco de conteúdos que às vezes não é nem ainda o banco que vocês estão só jogando ali, né? É pelo visualizar o profissional que está lá atendendo, né? Exato, e daí é uma construção dessa imagem, tem que repetir. Mas eu quero entender, assim, de forma estratégica, como vocês enxergam o marketing? Ele é importante para vocês, ele não é? De que forma o marketing auxilia vocês nas estratégias do negócio de vocês? Acho que desde o início, né? Desde a história inicial do Rafa ali da Freela, é importante porque foi ele que divulgou a nossa marca, né? Além da gente mesmo, né? Mas o dia a dia, o marketing é importantíssimo em relação a isso. Eu digo que quando fala de marketing, o Rafa responde lá na clínica, o Rafa vai, porque ele é muito mais ele é o marqueteiro. Mais marqueteiro do que eu, só isso. Porque eu sou da época que era Orkut ainda. Mas eu sou desse também. Mas tipo, tu tem 37, eu tenho 36. É verdade. Cara, eu sou de 88, tu é de 88? Eu também sou, então, assim, eu também peguei Orkut, internet discada. Tudo isso. Acesso só depois de sábado às 2 da tarde. Exatamente. Gente, nossa. Mas pensa assim, então foi desmistificar muita coisa, né? De que a importância do marketing, eu acho que vamos brincar agora, né, com a última equipe de marketing, enfim, a última empresa que está conosco, vamos ver se ela renova com a gente, né? Não se a gente renova com ela, né? Porque a gente agora está tomando, né, a frente, tipo, é o culpado de dar certo ou não, porque ela está disponível ali para fazer as gravações, para mostrar para a gente o quanto é importante. Eu acho que dimensionamento, eu acho que a gente vai ter a partir de agora, realmente, da quarta equipe, sabe? Porque eu acho que agora eu não vou culpar nenhuma das outras empresas, porque a culpa era nossa. Então, eu acho que vocês conseguiram perceber isso, né? O né? melhor dimensionamento vai ser a partir de agora, porque agora a gente está encarando que a gente é responsável também para o marketing dar certo, porque se a gente não fizer isso, não vai dar. Eu acho que eu te respondo a importância do marketing para nós, já dizendo que nós éramos uma empresa muito pequena, com 6 pessoas, logo que a gente abriu, e a gente separava uma verba para o marketing. Ai, que bonitinho. Era pequena, mas a gente já separava, que a gente considerava que era muito importante. Porque, não, vai falar com os outros lugares, a gente mesmo faz os nossos próprios posts e tal. Gente, não, eu não quero ter que parar para pensar nisso, eu preciso pensar no meu atendimento, eu preciso de alguém que faça isso. Então, desde o início, a gente já priorizou e já investiu em marketing para a nossa empresa, desde o começo. E seguimos investindo cada vez mais, né? E realmente faz parte da estratégia da nossa empresa, muito. O marketing, ele faz parte não só para aquisição de novos pacientes, mas como também para conseguir manter aqueles que já estão conosco. Ele faz parte para solidificação da marca, muito mesmo. Né? Então, eu acho que se não fosse isso e a gente investir tudo isso, de repente,
repente, eu acho que não teria, né, essa reputação que vocês constroem. toda que a gente conseguiu ter. Porque vocês são ainda novinhos, né? Sim. E ainda tem ali o bebê da hospitalar, sim, né? 3 anos, então ainda tem muito um caminho longo a percorrer, né? Olha só, a gente tem um quadro aqui no 981 Cast que se chama 981 Pergunta. O que significa? São 9 perguntas respondidas em 8 segundos com uma palavra. Eu vou querer que vocês dois respondam, tá? Vocês podem responder coisas iguais, diferentes, não importa. Mas eu vou dar tempo pra todo mundo responder. Mas assim, é o mesmo tempo pros dois. Então vocês vão responder, tipo, a Alice responde e o Rafa responde, tá? Então eu vou começar, eu não vou ter... aqui é manual, aqui o sistema é bruto mesmo, tá? É raiz. Então eu vou contar, tá? Muito bom. Eu vou contar no dedo, tá? Então vai ser assim. Então vamos começar? Podemos? Vocês estão 8 segundos para responder com uma palavra. Preparados? Não. Preparados? Não. Vamos estar preparados agora. É assim mesmo. É tipo a vida do empreendedor, tá? Então vamos lá. Começo. Primeiro, um livro. Nossa. 8. Tipo assim, é como se fosse uma buzina agora, tá? Que tá tocando. Não responderam, gente. Agora vamos pra próxima. Tá. Eu achei que depois do coisa. É 8, tá? Vocês não tinham entendido, então vamos de novo. Desculpa. É 8 segundos pra vocês responderem nesses 8 segundos que tá rolando. Perdão. Então vamos de novo, vou dar uma chance, tá? Então vou ser querida. Um livro, de novo. Pode falar. Ai, Eu não sei se eu vou errar o nome Não do tem livro. certo e errado, gente. sei lá, Segredo da Mente Milionária. Ótimo, boa, adoro esse livro Boa. também. Um nome. Qualquer nome? Adler. Eu falar. Boa. Agora, Lisiane e Rafael, resumidos em uma palavra. Humildade. Comprometimento. Olha aí, ó. Cada um no seu quadrado, adorei. Agora é um hobby. Jogar Praticar beach. esportes. Eu não entendi o teu. Praticar esportes. Praticar esporte, jogar vídeo. Capaz que não seria, né, gente? Falar com os filhos. Tá. Até parece que eu não sabia. Se não fossem fisioterapeutas, vocês seriam? Traumatologista. Boa. Médico, eu ia dizer Também? Tá, olha aí, ó. Pergunta 6. Para fidelizar pacientes, precisa? Dedicação. 5. Ser humano. Boa. Um valor na relação com os pacientes. Honestidade. Perfeito, estou com ela. Boa. Vocês estão bem alinhados, hein? Família é? Amor. Tá com ela também? É tudo pra mim. Tudo. Beleza. E por último, então, a 9ª pergunta, pergunta 9. O que vocês mais gostam dentro da fisioterapia? Resultado. Pessoas. De uma forma geral. Dá pra perceber mesmo a diferença entre razão e emoção, né? Ai, gente, sério. Não. Que loucura. Que legal, que bacana. Vocês se dividem muito bem. Bom, e agora a gente tem que falar sobre um tema que a gente ama muito aqui, que é um tema de experiência do paciente. A gente fala muito sobre isso, a gente dá mentorias, dá cursos, eu dou palestras relacionadas a isso e eu quero entender como que vocês aplicam a experiência do paciente dentro da clínica ou até mesmo dentro da questão hospitalar, né? A aplicação dos conceitos de experiência do paciente pode impactar em muitos resultados que vocês têm hoje, né? Então, assim, como que vocês percebem isso e vocês aplicam no dia a dia, em detalhes, nos pontos de contato, né? Nesses olhares aí, o que vocês me diriam? No hospital, vou tentar trazer lá no hospital, é um pouquinho mais difícil, né? Essa relação, assim. A gente, não sei se é bem isso que tu quer como resposta, mas a gente tem Não, eu não quero nada como resposta, quero só saber. A gente tem a própria pesquisa de satisfação, né, do paciente, do resultado do que a gente está entregando. Então, tem alguns canais dentro do hospital e a gente tem um canal próprio da Adler também que traz isso. Fora isso, a gente conta em todas as passagens de plantão, né?
Então, a experiência do paciente com um determinado fisioterapeuta. Então, esse físio, né, atendeu tal paciente, ele retrata para o outro físio que vai atender aquele paciente no outro turno, para a gente ter uma ideia da evolução, de como esse paciente está. De olhar, né? Isso, de olhar. Então, fora assim, de tentar, eu estou dentro do hospital, né, alguns turnos de tentar abordar. Eu entro nos quartos, né, que estão sendo atendidos pela fisioterapia, pergunto como está sendo prestado o serviço de fisioterapia, tentar essas trocas. Esse tete-a-tete. Esse tete-a-tete. Então, no hospital é o caminho que a gente consegue seguir, né? Eu não consigo seguir de outra forma, porque os pacientes estão lá. É a gente que entra dentro desse ambiente, né? Que é um ambiente que vocês não têm controle. Não, exatamente. Então, não controla. Tem que ir atrás e ver o que está acontecendo. Perfeito. E dentro da clínica, Rafa? Dentro da clínica, eu acho que a gente ainda engatinha na questão experiência do paciente, mas a gente tem, eu penso que a questão da experiência ela tem diversos setores, né? Envolve então, todos, né? Toda a clínica. Então a gente tem que pensar que a experiência do paciente passa pelo marketing, a partir do momento que chegou a informação para essa pessoa, de que forma essa experiência já iniciou a partir do momento que ela canais falar, ali, né? Canais, que o paciente porque esse paciente ele vai chegar para nós ou por algum canal ou por alguma indicação de alguma pessoa. Então, se chegou por indicação, a gente já sabe que chegou com uma boa indicação, né? Que é um ponto muito positivo, né? Exato. E aí essa pessoa vai cair direto na secretária. Então a gente precisa lapidar muito a forma na qual a secretária aborda esses pacientes, e a gente costuma brincar que a função dela é fazer com que o paciente marque. Né? Tu precisa conseguir uma marcação. Né? Mas não sei o que, o horário, dá um jeito no horário, troca, puxa esse, empurra aquele, né? Mas tenta fazer com que essa pessoa marque, porque dentro das formações com os profissionais que a gente faz, a gente consegue fazer com que os profissionais que atenderam confirmem que essa pessoa vai gostar e vai retornar. Então, tipo assim, falando de Rafael, o fisioterapeuta, marca na minha agenda que depois que ele vier, eu vou dar o meu máximo para conseguir fazer com que essa pessoa tenha a melhor experiência possível de fisioterapia para que ela possa querer voltar. Né? Então, eu brinco que até chegar a mim, a responsabilidade é dela. Depois que chegou em mim, a responsabilidade é completamente minha de fazer com que essa pessoa continue indo na clínica. Perfeito. E, obviamente, depois que a gente dá alta, tem uma coisa que a gente está tentando aprimorar muito ainda, que é a questão que não é chamado de pós-venda, né? Mas o pós-consulta, da gente conseguir manter um contato com essa pessoa, né? Muitas vezes esse contato ele não pode ser feito pela secretária, tem que ser feito pelo profissional que atendeu. E aí, cara, aquele joelho, como é que tá? Verdade. Tem te incomodado, sabe? Porque pessoaliza muito mais. E aí pro paciente ele dá valor para isso, né? O paciente sabe que tá falando com a pessoa que tratou, que entende do problema dele e tudo mais, né? Então, são algumas coisas que a gente tenta aprimorar ainda lá. Bem legal, tem muitas coisas. Também em relação à clínica, a gente tem um outro tipo de experiência que dá para falar, que a gente, né, a clínica é feita de fisioterapia, porém, a gente tem o serviço de reabilitação junto com o treinamento funcional, então tem educadores físicos, a gente tem uma equipe multi. Enfermeiras, então tem uma equipe multi. E tem um planejamento, e tem um planejamento de ter outros profissionais da área da saúde aí no próximo ano. Então, a gente acho que também dá para medir um pouquinho aquele paciente que ele passou pela fisiopélvica e continuou no treinamento funcional. Passou por uma reabilitação pós-cirúrgica, traumatológica, sofreu uma queimadura e ficou na enfermagem, sabe? Então, assim, teve uma experiência boa na fisio que ficou para as outras áreas também. Fidelizou o cliente, Fidelizamos o cliente. Então, a gente tem muito mais fácil a gente vender para aquele cara que já é cliente do que para o novo cliente, né? Então, por ter mais serviços, a gente consegue, né, ter esse retorno da experiência do paciente. Isso também. Aí significa que a experiência está sendo positiva, senão ele não voltaria. Isso é um ótimo sinal, né? Porque a experiência do paciente é igual à fidelização. Então, isso aí. Tá tudo certo. Gente, pra gente finalizar, um último ponto que eu quero abordar com vocês é sobre autoconhecimento. Sobre um tema que eu sou apaixonada e que eu percebi que faria toda a diferença na minha vida há um tempo atrás, lá quando eu tava fazendo pós-graduação, lá na SPM, uma professora minha disse, acho que eu já devo ter falado isso em outros episódios, vocês só vão crescer na vida de vocês só vão evoluir quando vocês focarem no autoconhecimento de vocês. E eu pensei, que besteira. E aí foi que eu comecei a minha jornada na evolução do autoconhecimento. Aí eu li um livro aqui, outro livro ali, foi fazer hoje em dia tá muito, né, tem muito preconceito em cima disso, mas foi fazer um processo de coaching, me ajudou muito. E isso fez toda a diferença na minha vida. Eu pensei, cara, é isso.
Cada vez que eu me conheço mais, eu sei o quanto eu posso entregar mais, eu sei os meus pontos fortes, eu sei os meus pontos fracos. E a nossa empresa, ela é o reflexo da gente, né? Nossa empresa só evolui se nós, como pessoas, como empresários, evoluímos. E aí eu quero saber de vocês. O quanto vocês olham para o autoconhecimento de vocês, o quanto vocês percebem que isso é importante no dia a dia de vocês. Deixa já que tu passa, fala. Eu acho um ponto importantíssimo e, na verdade, eu costumo, na minha mente, né, fonte de voz da minha cabeça, né, eu costumo, na minha mente, dividir em autoconhecimento, na verdade, formação psíquica e formação física, bem dizer assim, da pessoa conseguir se desenvolver especificamente para conseguir ser uma pessoa melhor lá na frente. Então, obviamente, aquela pessoa que de forma psíquica, mental, enfim, não está muito bem, não vai conseguir, né, evoluir muito legal na questão do seu trabalho, pessoalmente também. E a gente defende muito isso, que a questão física é um negócio importantíssimo, que se a pessoa não conseguir cuidar da sua própria saúde, falando de cuidado de saúde mental e saúde física, né? Se a pessoa não conseguir cuidar da sua própria saúde física, ela também vai ter uma série de problemas lá na frente depois também. Então, focando nisso e trocando com diversos colegas profissionais da saúde, eu tenho tentado, na minha humilde opinião, tentar cuidar muito pensando por esses dois âmbitos, assim, né? E, obviamente, na questão da saúde física é algo que eu creio que eu estou no caminho certo, estou tentando praticar atividade física todos os dias, estou tentando criar aquela reserva de músculos que a gente fala que tem que ter para que lá na frente eles não nos faltem. A gente fala para os pacientes, né? Vocês falam. A gente fala muito para os pacientes isso, então eu faço a minha própria criação de músculos e estoque de músculos, né, para conseguir que lá na frente a gente tenha menos problemas. Mas um processo que eu estou realmente querendo iniciar mais é realmente a questão de formação muito mais de autoformação, de liderança, etc e tal. Tenho diversos amigos meus que estão fazendo formações nessa área e estão me dando dicas específicas em relação a isso. Acho que é importantíssimo, né? Mas eu brinco com ele que eu priorizei primeiro a minha saúde física para depois priorizar. Escolhas, né? Escolhas da vida. Exatamente. Mas eu acho que é imprescindível para que o profissional consiga atuar bem, ele dá bem, que ele tenha um processo de autocuidado total, generalista, eu diria, né? Para conseguir desenvolver bem. Dentro disso, eu acho que entra muito a questão que é uma coisa que eu me preocupo muito lá em casa, com a questão da alimentação. A gente controla muito a alimentação, tanto nossa como das filhas, a questão da qualidade do sono, a questão de trabalhar muito na questão do baixar as luzes na hora de dormir, né? Então, cuidar e pensando nos pilares, né? Exercício físico, alimentação, sono e controle de estresse. Se a gente consegue, em tese, ter um controle disso tudo, a gente vai conseguir estar melhor preparado para tudo, né? E vocês sentem que vocês foram evoluindo como pessoa ao longo desses 6 anos aí? Demais. Demais. Não tem, né? Não tem como dissociar. Não tem evolução da empresa se não tivesse evolução de vocês como pessoa, né? Como seres humanos, né? Como falaste. A empresa é o reflexo daqueles que estão tocando ela, né? Então, não é para menos que a empresa 6 anos atrás era uma empresa muito imatura, porque os donos eram muito imaturos. Exato. Né? A nossa empresa é o reflexo. Então, a gente consegue perceber direitinho que muito vem daquilo que a gente tem conseguido pautar, né? Vou pegar o gancho do Rafa. Acho que tudo que ele falou é o que a gente preconiza, mas eu acho que a gente vai se autoconhecendo ao passar dos tempos. Eu acho que o que eu quero fazer são cursos específicos para isso, que isso eu ainda não fiz. Né? Existe muito curso, tu acabou de dizer que tu dá palestra, enfim, curso em relação a isso, e eu acho que é importantíssimo a gente sabe o que a ciência já estudou e já determinou, né? Que isso é bom para a saúde, é boa alimentação, é saúde, blá, 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 isso vai. Mas o que está ali dentro de mim, talvez algumas coisas ainda as soft skills, né, que a gente fala. As habilidades comportamentais. Isso ainda não saiu. Eu passei por um momento, falando em transformação, assim, 2 anos e meio, agora quase, pra cá, que eu tava num nível de estresse gigante, com o final do doutorado, enfim, com algumas opções, algumas decisões de trabalho. Não foi fácil. Que não foi fácil, porque isso culminou com decisões difíceis na clínica também, com esse processo de amadurecimento da clínica, com questões pessoais, e eu passei por um momento na qual a minha saúde física ficou de lado. Alguém que sempre preconizou, né, juntos, a gente falou em esporte, né, a gente sempre preconizou saúde, e eu estava 14 quilos
com mais gorda, vamos dizer assim, mais gordo. Vamos dizer que eu mais estava obesa. com obesidade grau 1, do que estou hoje. Então, assim, eu me deixei de lado, né? E priorizei outras coisas que, na verdade, não estavam fazendo bem para mim. Então, eu tive que me reinventar e buscar e reagir em relação a isso. Então, eu acho que... Colocou um cropped e reagiu. Nossa, eu coloquei um cropped, realmente fiz... Como esse, se perder e deixar aí, então, a coisa mais fácil que existe, né? É muito rápido, então, né? Tu piscou o olho. Essa reviravolta dela conseguir voltar, que é o grande desafio, assim, é um clique mental muito difícil. É verdade. Muito, muito difícil. Então, assim, eu acho que e essa chave virou na minha vida em relação, não foi só em relação ao peso, então foi em relação à saúde física e mental. Porque o peso, ele significa alguma coisa, tem uma raiz. Isso, né? Perfeito. Mas, assim, mudou muito. Mudou meu jeito, né, de atender, meu jeito de fazer gestão, meu jeito em casa, dentro com a minha esposa, minha família, tudo. Então, a chave vai virando. Mas eu ainda acho que eu preciso me autoconhecer melhor. Eu acho que todos nós precisamos. Porque também, eu vou dizer de novo para a área da saúde, a gente só aprende saúde na faculdade. Só aprende área técnica. Só técnico. Então, assim, isso, graças a Deus, e todo dia a gente continua lendo, se aperfeiçoando, a gente vai bem. Mas se autoconhecer é tão difícil. Tu pode ver que tu fez pergunta pra gente, falta nas palavras pra te dizer sobre autoconhecimento, porque não é uma coisa que é do dia a dia da gente, que não vem junto com a nossa graduação. Exatamente. E é por isso que a gente tá aqui falando sobre isso. Porque é algo que não se tem, que não se fala, que ainda é muito velado. Não, mas vamos cobrar na área da saúde, é errado. Né? Como assim cobrar só particular? Como assim não atender convênio? É errado. É errado falar de dinheiro. E, gente, dinheiro é bom. A gente precisa falar sobre dinheiro porque vocês estão ajudando outras pessoas. Não é só sobre o dinheiro. O dinheiro é consequência, mas o dinheiro é importante. Perfeito. A gente precisa falar sobre isso, né? Certeza. E isso tudo que nos é o autoconhecimento. A gente não vai conseguir falar com uma segurança quando a gente não tem um autoconhecimento, ou quando a gente não é seguro de si das coisas que a gente faz. É um ciclo enorme, né? Ai, a gente poderia ficar falando por muito tempo sobre isso. Vendo que, né, a vida acontece. Gente, para finalizar, eu quero que vocês deixem um recado para profissionais que estão iniciando algum tipo de negócio na área da saúde hoje. O que vocês diriam para esse cara, para essa pessoa, enfim? Que mensagem? De modo geral. De modo geral, que vocês quiserem dizer, assim, tipo, dentro de tudo isso que a gente falou, tem N coisas que a gente falou, né? Mas, tipo, tal coisa que me marca. Eu acho que sozinho não se faz nada. Tu chega num degrau no qual tu não vai passar mais. Eu acho que até trazendo a palavra autoconhecimento de novo, sozinho a gente não vai, acho que tão longe o quanto nossas capacidades, tanto físicas, mentais, técnicas, poderiam ir. Então, eu acho que ir atrás do seu objetivo. Nada é impossível para ninguém, né? Nada mesmo. Eu acho que tem que focar, né, no que tu quer, mas se aproximar de pessoas do bem, fazer parcerias com pessoas nas quais te acrescentam, têm os mesmos valores, né? Conhecer pessoas na qual fazem tu passar isso, tu dá o clique e tu ir além. Né? Então, não faz nada sozinho e que a gente está à disposição para ajudar também, né? No que for. Muito legal, muito legal. E tu, Rafa, tem alguma coisa que tu queira deixar? Eu acho que as pessoas têm que, da área da físio especificamente, né, tem que focar em conseguir entregar o melhor que elas podem, conseguir se capacitar ao máximo, saber que elas são capazes de abrir um negócio, saber que elas são capazes de construir um serviço legal sem ter que estar preso, de repente, a convênios, etc., que é o maior medo da pessoa na hora que vai empreender. Acho que a pessoa tem que ser verdadeira o tempo todo, verdadeira consigo mesma, verdadeira com o paciente na qual ela está atendendo. Acho que, sendo verdadeiro, tu coloca um pouco da tua humildade em jogo e simplesmente de saber dizer para um paciente, que eu já tive que dizer algumas vezes, cara, o teu caso eu não sei atender. Vai exatamente, fulano, né? Ter essa humildade, né? Não sei, né? Ele vai te atender muito melhor do que eu. É um caso de criança. Não, vai lá na fulana, ela é muito melhor do que eu para atender esse tipo de caso, sabe? E aí tu começa a focar naquilo que tu realmente é bom. Então eu digo, saiba naquilo que tu é bom, a área da física ela é gigantesca, então saiba naquilo que tu é bom, investe naquilo que tu é bom, estuda naquilo que tu é bom, né? Perfeito. E procura boas pessoas em volta para te ajudar a construir um negócio sólido, né? E bons parceiros, boas pessoas, né? E acreditar que dá certo, assim, acreditar que fazendo o bem e fazendo o correto,
vai dar certo. Né? Não tem receita de bolo, né? Mas tem intenção, tem vontade, tem trabalho. Trabalho árduo acima de tudo, né? Sem Sabe trabalho que as pessoas dizem assim, a área da físio, ela não tá sobrecarregada de profissionais e tal. Minha resposta é sempre a mesma. Para os bons, sempre tem espaço. Sempre tem. Eu digo a mesma coisa. Indiferente da área, eu acho. Em qualquer área. E o marketing também. Não tem. Eu sempre acho que tem espaço. Sempre vai ter para bons profissionais. Certeza, exatamente. Ai, gente, foi uma aula. Foi uma aula para quem nos assistiu, quem ficou até o final. Eu adorei esse episódio. Foi muito legal. Acho que vocês dois têm uma sintonia muito legal. É nítido de ver isso. É uma boa energia. São coisas muito legais que vocês transmitem. E eu tenho certeza que isso tudo vocês colocam lá dentro da clínica, né? Seja no hospital, seja na clínica. E eu quero parabenizar vocês pela dedicação que vocês têm, por terem esse olhar. E eu quero que vocês saibam que vocês são pessoas que hoje se diferenciam, com certeza. Vocês são diferenciados. Pelo fato de toda a carreira que vocês estão... Então, tudo que vocês estão galgando, o projeto que vocês estão seguindo, vocês colocaram uma coisa na cabeça, estão indo atrás, sabe? Tem um monte de coisa que está acontecendo, mas não é isso que faz com que vocês desistam e baixem a cabeça. Então, saibam que vocês sim são diferenciados. E por que eu falo isso? Porque eu falo isso com conhecimento no sentido que a gente tá nesse meio, né? E que a gente não percebe muitas vezes essa vontade. Tenho que querer mais, vamos lá. E assim, cara, é lindo de ver essa vontade, esse brilho no olho que vocês têm de falar do negócio de vocês. Então, parabéns, que vocês continuem cada vez mais sucesso com a clínica. Eu tenho certeza que é só questão de tempo. Tudo vai ser muito melhor ainda do que já é hoje. Parabéns, de fato. E muito obrigada por estarem aqui conosco. Então, nesse tempo, dedicarem o tempo de vocês, que eu sei que é tão raro, estarem aqui conosco. Obrigada de coração por terem aceito o nosso convite. Nossa, a gente que agradece, né? Muito obrigado mesmo. Foi um prazer. A gente ficaria a tarde toda aqui. Eu tranquilamente ficaria também. Super agradeço o convite, super agradeço, parabenizo o podcast, né, por estar trazendo temas tão importantes assim. Acho imprescindível essa área de abrangência para profissionais, né? Eu creio que se eu tivesse um podcast como esse lá nos meus 14 anos atrás, os primórdios, teria me ajudado muito, né? Então acho muito legal que o podcast exista e que possa trazer mais profissionais, né? Vou acompanhar com toda certeza. Obrigado pelo convite. Que legal. Esse é o ponto, né? A gente tem que servir e ajudar o outro, né? Como a gente tem com o nosso conhecimento. E se tu ficou com a gente até o final, te agradeço, eu tenho certeza que tu aprendeu muito. Quero que tu saiba que os nossos episódios do 981cast, eles saem quinzenalmente, nas quintas ao meio-dia. Sai aqui no YouTube e sai lá no Spotify também. 981cast Negócios em Saúde. Conto contigo, se tu ainda não se inscreveu no YouTube ou ainda não tá lá no Spotify, vai lá agora, assiste enquanto tá lavando uma louça, fazendo alguma coisa. Mas assim, tu vai aprender muito e tem muito episódio muito legal lá, viu? Pode ter certeza disso. Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente e esse é o 981cast Negócios em Saúde. Até o próximo episódio.